Vamos lá. Aqueles que acabaram de entrar agora, boa noite, sejam todos bem-vindos. Sou Elias Washington. Além do suporte técnico, sou palestrante e sou mecânico aí há mais de 20 anos, tá? Então, a gente vai aqui trocar uma experiência, falar sobre marcas EPR e também pedir a vocês que peguem uma canetinha, papel, para anotar as perguntas que vocês poderão fazer assim que terminar a apresentação, tá bom? Então, vamos lá, né? O que é o Max EPR? O Max EPR é um ionizador de combustível feito pela Estimol em 2014 para trazer economia, potência e torque, né? Máxima economia, máxima potência, máxima redução de gases. Além de tudo, é um aparelho ecologicamente correto, ok? E como é que ele se apresenta? Se apresenta com ionizador e um jateador, tá? Onde a parte principal é essa aqui, ó. Ela que faz com que o combustível melhore para melhor ser queimado dentro da câmara de combustão, para gerar ali força e torque, ok? E como é que esse aparelho ele faz esse processo? O Max EPR promove a ionização do combustível antes da queima, por aplicar o mesmo campos magnéticos potentes, tá? Se nós observarmos do lado esquerdo, a gente vê um combustível todo grudado, todo juntinho, as moléculas todas bem desorganizadas, aonde dessa forma ele vai ser muito difícil para se misturar com o ar que vem do TBI, ok? Quando ele passa pelo Max EPR, o que acontece? Ele flexibiliza esse combustível, separa essas moléculas e aqui fica melhor para misturar com o ar que vem do TBI. E qual é essa condição? Essa condição aqui faz com que o combustível ele queime mais de 90% da câmara de combustão, porque ele quebra aquele paradigma, né? Aquela força de se misturar com o ar. E todos nós sabemos que quanto mais se mistura com oxigênio, mais se queima o combustível, né? Combustível que menos se mistura com ar, ele vai queimar pouco e vai carbonizar bastante, né? O que acontece é que ele só queima 30% do combustível e o resto vai virar carbonização das partes internas do motor. Passou pelo Max EPR, ele mistura melhor com oxigênio e todos sabemos que quem queima o combustível ou qualquer outro produto chama-se oxigênio, que ajuda a queimar. Se você tirar oxigênio, nada se queima, tá? Então, é isso aqui, ó. Esse é o segredo do Max EPR. Melhorar o combustível que passa por ele, tá? Ele não mexe de forma alguma na originalidade do veículo, tá? Ele melhora o combustível que passa por ele. Quem faz o reconhecimento é a central eletrônica, através da informação que ela recebe da sonda lambda, ok? Quando não usa o Max EPR, 70% do combustível é queimado no catalisador e não no motor, né? Então, é em cima desse 70% que o Max EPR trabalha, para que esse 70% ele venha a ser queimado dentro do motor e não no catalisador, ok? Quando usa o Max EPR, 90% do combustível é queimado dentro do motor. Esse é o segredo do Max EPR. Essa é a tecnologia do Max EPR, ok? O Max EPR também protege o catalisador. Por que ele protege o catalisador? Justamente porque a gente viu aqui anteriormente, ó, né? Se ele queima 90% dentro do motor, ele só vai restar 10% para ser queimado no catalisador. Entendeu? Quando não usa o Max EPR, 70% do combustível é queimado no catalisador. Olha que proporção é queimado no catalisador. Ou seja, a vida útil do catalisador é diminuída, né? Se houver alguma falha na esticometria dentro da câmara de combustão, essa porcentagem de 70% aumenta e pode derreter o catalisador, né? Quando você queima 90% dentro do motor, resta apenas 10% para ser queimado no catalisador. Ou seja, o Max EPR também ajuda a aliviar o catalisador. Que o catalisador, essa peça aqui muito importante nos veículos, né? Que ele faz com que os gases de escape queime na primeira cerâmica e na segunda cerâmica ele
transforma os gases mais poluentes em menos poluentes. Ou seja, existe duas cerâmicas aqui dentro. Quando a gente coloca combustível adulterado, que ele não queima na câmara de combustão, ele vai ser queimado aqui. E como ele trabalha na média de 1.650 graus, ele pode ser que aumente essa temperatura para até 3.000 graus e que aconteça aqui, ó, derreta e tape ali a passagem dos gases que é para ser expelido, ok? Então, Max EPR também alivia ali o catalisador, aumentando a sua vida útil e protegendo, tá? O Max EPR aumenta a vida útil dos componentes internos do motor, porque diminui consideravelmente a carbonização, tá? As partes internas do motor são os pistões que tem dentro do motor, o girabrequim, a corrente de transmissão, né, que é a corrente que faz a transmissão da parte de força para a parte de fogo, como a gente chama popularmente, né? Aqui são as válvulas também de ignição. Toda essa parte aqui ela é mais protegida, por quê? Porque não vai haver a carbonização interna, né? Se não há carbonização interna, até o óleo que está aqui dentro, aí, banhando essas peças aqui, eles continuarão com a vida útil maior, né? Ok? A Timol, antes de lançar o Max EPR, né, instalou o Max EPR no veículo novo e rodou 200 mil quilômetros. Depois abriu o motor e foi constatado que não tinha carbonização interna. Essa foi muito importante, né? A Timol também, antes de lançar, além de fazer esse primeiro teste, fez esse segundo teste no dinamômetro, para que pudesse medir aqui, ó, antes do Max IPR e aqui depois do Max IPR, né? O teste foi em 2014 com carro zero, um C4 Lounge 2.0 e aumentou aí a potência de 137 HP para 151 HP e aumento da força em 209 HP Nm para 240 mN, ou seja, torque e potência, aqui ele aumentou. E aqui está o lado emitido pela Matos e Cal, empresa de São Paulo, que trabalha com o dinamômetro, tá? E quais são os carros que pegam o Max IPR? Carro com injeção eletrônica, tá? Então, os carros carburados não pegam. Carro a álcool ou gasolina, carro a diesel, por enquanto não, tá? Veículos de 1.0 a 2.0, tá? Ou seja, o veículo acima de 2.0 não pega, tá? E veículos sem turbina, ou seja, carros turbinados também não pega, ok? E onde se fabrica o Max IPR? A sede da Timol é em Uberlândia, Minas Gerais, onde se fabrica o Max IPR, tá? Essa é a sede da Timol em Uberlândia, Minas Gerais. Então, é uma empresa idônea, empresa que tem sua loja física, né? Tem escritório, tem centro de distribuição para todo o Brasil, tá? Esse é o suporte técnico, é aquele que vai tirar todas as dúvidas do cliente, mecânico e consultor que vende o aparelho, né? Vale a pena salientar que o Max EPR é um aparelho exclusivo da Timol, né? Ela não é vendido pelo internet, não é vendido pelo Mercado Livre, não. A Timol é vendido pelos seus consultores, tá bem? E esse é o suporte técnico que auxilia ao mecânico a fazer a instalação. Na cidade onde tem um mecânico para instalar, você vai instalar o Max EPR. Na cidade onde não tem um mecânico, você vai ligar por chamada de vídeo para o suporte técnico, ele vai ali orientar o mecânico de sua confiança onde vai ser instalado. Vale a pena dizer também que a Timol é a única empresa que tem um suporte técnico atuante, tá? A Timol também. A Timol é a única empresa do segmento que está cadastrando e treinando os mecânicos em todo o Brasil para a instalação do Max EPR, tá? Isso é exclusividade da Timol. Na cidade onde ainda não tem o mecânico cadastrado, o suporte técnico, através da chamada de vídeo, orienta a instalação com o mecânico da confiança do cliente, tá? Então, aonde você instalar o Max IPR, onde você comprar o Max IPR, vai estar lá o suporte técnico orientando o seu mecânico de confiança, ok? Hoje são mais de 130 mecânicos cadastrados pela Timol em todo o Brasil, né?
Hoje temos uma lista aí de mais 130 aí, ou 140, né? Todo dia está chegando mais mecânicos, fazendo os treinamentos para começar a instalar também aí o Max EPR. Esse é o site do Max EPR, tá? É o www.maxepr.com.br, onde você pode ir lá ver a história do Max EPR, ver os carros que já estão instalados no Max EPR com sucesso, né? Ver também a tabela de economia, né? Ver a história do Max EPR, a história do lançamento do Max EPR, os jornais que na época falaram sobre o Max EPR, tá? Então, tá aí toda a vida do Max EPR, e esse site é exclusivo do Max EPR, tá? Ponto de instalação do Max EPR em Alagoinhas, né? Tem grande parceiro a Timol, grandes empresas com a gente, e esse aqui é um ponto de instalação onde teve o treinamento presencial com o suporte técnico da Timol, que é na Verascar, uma das maiores empresas de Alagoinhas na Bahia, tá? Que foi um cliente, né? Que estava, um vídeo que estava assistindo, algumas pessoas no vídeo, vamos passar novamente para que a gente possa assistir junto. Com a foto que ele mandou antes, né? E seu Max EPR, quando ele fez essa minha viagem de 422 quilômetros, né? E aqui foi a viagem que ele fez depois que instalou o Max EPR, né? Ele ficou satisfeito, né? Tá aí, né? 402 km. Enchi o tanque lá, deu 48 litros, tava com o tanque cheio. E agora tá vendo aqui, tá um pouco abaixo de meio tanque. Deve ter nada, uns 20 litros, 22 litros de gasolina aí. A gente fazer a conversão aí, né? Ela gastou então 24 litros para rodar 422 km. Aí, ó. E aqui o depoimento que ele trouxe para a gente, tá? O depoimento dele. Boa tarde, né? Estou fazendo esse vídeo aí para a galera da Timol, Max EPR, Economia e Desempenho de Combustível. Agradecer aí o Washington, né, Elias, e também ao Luiz Antônio, né, que foi quem me apresentou aí o Max EPR da Timol. Eu instalei ele aqui no meu carro é uma Renault Scenic, ano 2008, motor 1.6, 16 válvulas. Ela fazia, né, em média de 8 a 9 km por litro. E hoje, né, eu concluí aqui os testes com ela, estou muito satisfeito, né? Ela atingiu aí quase 16 km por litro. Estou muito satisfeito. Percorri uma distância aí de 422 quilômetros com 24 litros. Eu fiz até no outro vídeo anterior lá, né? Fiz a média. E essa distância eu havia percorrido com ela, com a Renault Scenic aí, o mês retrasado, sem o Max EPR, né? Eu fiz a mesma distância e gastou-se muito mais, né? Eu gastei aí quase 30 e poucos litros, 36, 37 litros, se eu não me engano. Então eu tive uma economia aí de mais de 10 a 12 litros de combustível. Então eu estou muito satisfeito. Agradeço ao Luiz Antônio e ao Elias por ter me apresentado aí o aparelho, viu? Max EPR. Viu? Agora confirmado na prática. Eu estou satisfeito. O carro sobrou aí, ó, 2 pauzinhos abaixo de meio tanque. Né? Então a economia comprovada. Vale a pena, viu? Então, pessoal, a gente viu aí o cliente que testou o Max EPR utilizando e passou aí esse feedback para a gente, né? São centenas e centenas, mas eu vou passar aqui mais uns dois, que são, para mim, os que são mais, aí, chamaram mais atenção, tá? Se eu consigo aqui, só um instante. Bom dia, meu nome é Jaciraú de Almeida. Meu carro é um Siena 2011-2012. Eu fazia 10,5, 11 até 11,5 com muito sacrifício.
E aí comprei o Maxi PR da Timol. Foi feito o processo, mas não estava vendo resultado. O funcionamento do carro, você pegando, já parecia o carro zero. Só que o combustível, eu não estava vendo efeito. Aí liguei para o seu Elias, da Timol, o mecânico. Ele orientou a eu falar com o meu mecânico sobre uma sonda lambda, que eu nem sabia que existiria. No Siena tem 2 sondas. E aí foi trocada essa sonda lambda. Aqui eu estou lhe mostrando. Aqui está o aparelho da Timol. Teve que usar uma conexão. E aí, depois desse procedimento, graças a Deus, é estrondoso a diferença que faz. Eu estou muito feliz e agradecida, porque agora eu vou ter condições de ligar, usar meu ar, que eu não usava porque não tinha condições, mas agora eu posso. Na estrada eu estou fazendo até 19, 20 quilômetros. E quem quiser, agora tem que fazer uma coisa. Antes de você instalar o aparelho, você tem que revisar seu carro todo. É por isso que eu estou tendo esse resultado. E aconselho a quem tem transporte que experimente essa maravilha. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Então, pessoal, o que a gente viu aí? A gente viu alguns aspectos que chamou muita atenção, né? Ela, no momento que não estava conseguindo a economia do veículo, ligou para o suporte técnico, e o suporte técnico de prontidão, orientando a ela, a orientar o mecânico qual seria o problema, né? Porque o Max EPR, ele não mexe na originalidade do carro. O Max EPR, o que é que ele faz? Ele melhora o combustível. Se a sonda lambda não está reconhecendo, se recebendo informação para mandar para a central eletrônica, ou a central eletrônica não está reconhecendo, é porque algum problema tem no veículo. Então, quando o Max EPR instalou, ele não funcionou, pode ver que tem alguma coisa aí no carro atrapalhando, ok? E muitas vezes as pessoas também, por não ter experiência, podem também se confundir, né, com a questão da economia. Às vezes pensa que o carro dela faz um valor, quando na verdade o carro dela faz outro, e ela não tem essa consciência, tá? Então, essa foi muito importante porque falou do suporte técnico, né, da produção do suporte técnico, e falou do aparelho que poderia estar acontecendo, tá? E aqui a gente está vendo outro também, que eu achei muito importante com o teste que ele fez. Antônia, pode perguntar, Antônia. Pode abrir o áudio, tá? Isso. Boa noite. Boa Deixa eu noite. fazer uma pergunta para você. Eu coloquei esse aparelho no meu carro em julho. Só que estou vendo todo mundo que coloca o aparelho, ele é instalado aí perto do motor. O mecânico que instalou o meu colocou debaixo do carro, perto da saída do tanque. Tá certo? Mas ele colocou os dois ou colocou só um? Aí eu fui visitar lá a Timol, e seu Carlos Henrique incentivou a gente a instalar. Eu não fui junto instalar, mas foi meu marido. Mas Então tá correto. acho que instalou só o azulzinho, o quadradinho azul. O azul, geralmente, ele é instalado em cima, do motor, tá? Geralmente no cofre do motor ali. Em alguns carros, né, a gente instala os dois em cima, mas geralmente é o azulzinho em cima no motor e a frotinha embaixo, depois do filtro do combustível, do retorno do filtro do combustível. É assim que instala, tá? A Então, o senhora meu tirou carro a é um foto Classic. Será que não está certo, então? qual? O Classic da Chevrolet. É o Corsa Classic, não é isso? Isso. Tá perfeito, a instalação foi perfeita. A senhora tirou a foto dele antes quando fazia, não? Então, antes, o dia que nós instalamos, ele estava fazendo 10 quilômetros com álcool. Aí ele fez 12 e pouco, 13, depende do posto de gasolina que abastece, né? Porque na estrada a gente não tem como escolher, né? Parou, precisou, põe. Entendeu? Depois do aparelho começou a fazer 12, 13, foi isso? Isso. Perfeito, tá ótimo. Deu aí 20%, de 20% a 30%, tá ótimo. Perfeito. Mas a instalação está certa? Será embaixo? Tá certo, tá corretíssima.
Porque no caso do Honda, da linha Chevrolet, linha Volks e linha Renault, ele dá a gente essa possibilidade de instalar tanto um em cima como o outro lá embaixo, tá? A da linha Fiat não dá essa possibilidade a gente coloca os dois em cima, tá bem? Mas está perfeita a instalação, viu? Então tá bom, era isso que eu tinha dúvida. E deixa eu te fazer uma pergunta. Para mim, por exemplo, lá na minha cidade, eu conversei com o mecânico que faz a manutenção do meu carro, para ele fazer a instalação se eu vender os produtos, que até agora eu não tive coragem de oferecer, mas eu estou fazendo uns treinamentos que eu vou ter coragem de sair para oferecer esse aparelho nas empresas tem transporte. Até, inclusive, eu quero oferecer na prefeitura. Para mim contratar para esse rapaz para fazer as instalações, como que eu faço? Você vai fazer um pré-cadastro para ele. Faço um cadastro para ele? Pré-cadastro. Pré-cadastro. Isso. Você faz o consultor normal. E aí você passa o contato para mim e o pré-cadastro para a Maria, tá? Para a central da Timol, para a sua líder. E aí a gente vai entrar em contato com ele, colocar na linha de transmissão dos mecânicos e vai marcar o treinamento. Né? Com instalação, e depois da primeira instalação que ele fizer, ele já vai estar apto aí a fazer as instalações para a senhora, para a Timol e para todos os consultores, tá bem? Tá bom, então. Se eu faço Primeiro um pré-cadastro... passo é fazer o pré-cadastro. Primeiro passo, fazer o pré-cadastro. Segundo, mandar o telefone, o contato dele para mim e mandar aí para a Maria o cadastro dele. Tá. Tira a fotinha E aí eu pego o seu telefone com a Maria mesmo? Meu telefone pode pedir a Maria, qualquer pessoa. Está cortando a voz. Meu telefone é muito fácil de pegar meu telefone. Todos a Timol tem. Entendeu? Tá. É só ligar para a Timol que ela manda. Tá bom, então. Tá bem? Vou fazer. Tá bom, então. Obrigada, viu? Agradeço, Antônio. Pessoal, eu vou passar mais um vídeo aqui, tá? Para que a gente veja aqui. Achei também muito importante esse vídeo. Muito bom a gente ver ele. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Então, hoje, dia 27/2, eu vou começar o teste com o Max EPR. Ontem, dia 26, né, do 2 de 2022, eu fiz a instalação deste aparelho no meu carro. O carro é um Cobalt 2015 1.8 automático. A proposta do aparelho é uma economia entre 15% a 20% na economia do combustível, por meio da magnetização do mesmo. Então ele altera a molécula do combustível, né? Fazendo com que ele queime 100% na combustão, certo? Então ontem eu fiz a instalação, né? Hoje eu vou iniciar o teste. Vou fazer uma viagemzinha mais longa, né? Um pouquinho, não tão longa, mas no decorrer do próximo mês eu vou fazer umas viagens mais longas, né? Para a gente testar na íntegra a eficácia desse aparelho, né? Então hoje vamos lá, né? Eu zerei aqui, né? Nosso contador zerado. Hoje ele tá aqui 10.2, né? É o consumo dele. Ontem, após a instalação, ele baixou para 9.9, né? Aí hoje tá 10.2, que eu andei bastante aqui na cidade, né? Então forcei um pouquinho. Mas vamos ver na estrada aqui agora, né? Vou fazer algum teste, vou ligar o ar, né? Aumentar um pouco a velocidade. Vamos ver uma velocidade média, né? Então eu vou mostrando para vocês no decorrer aí, beleza? Vamos que vamos. Bem, galera, saí aqui na saída de Lusiânia, sentido Cristalina, Goiás. Rodei aqui 23 quilômetros já, né? Para sair lá da cidade onde eu tava, Valparaíso. Até aqui ele subiu para 13.8. Uma velocidadezinha aqui de 98, 99, 100 km por hora, né? Com ar ligado, volume 2. Vamos ver, né? Aumentando lá, subiu para 14. Vamos ver, né? Vamos rodar mais um pouco, manter a velocidade, né? Média. E daqui a pouco nós continuamos aí. Mas tá top, viu? Aí, galera,
Damos aí 56 quilômetros até agora. 15 quilômetros. Achou que eu tô numa subida monstruosa aqui. Mais 15 km. Vamos ver aqui, vamos retornar aqui, né? Voltar. Vamos ver como é que vai chegar lá. Bom, galera, então completando aí 103 quilômetros, né? Deixou para 14,7 há uns 20 quilômetros atrás, né? Ele manteve aí esse 14,7. Então, pessoal, a gente viu aí um teste, né, do cliente que comprou o Max GPR e fez o teste aí na prática. Então, quanto a fatos no argumento, né? Alguém mais quer fazer uma pergunta, pessoal? Pode fazer, tá? Pode fazer a pergunta, que a gente vai passar aqui mais um vídeo, mas a gente vai fazer... Bom dia. Pode fazer a pergunta, tá? Mas esse vídeo eu não passei para dar uma... Olá, meu nome é Azuane. Eu faço uso do Max GPR há mais de 3 anos. Aumentou a potência do meu carro, diminuiu o consumo de combustível. Eu não me arrependo nem um minuto de ter feito esse investimento. E toda vez que eu faço uma substituição, troca de veículo, eu sempre faço a colocação do Max GPR para começar a utilizar. Pessoal, vocês que notaram as perguntas aí, pode fazer a pergunta que eu estou aqui para responder, tá bem? Preço de aparelho R$ 660, tá? Max GPR tem 1 ano de garantia e 5 anos de vida útil, tá bem? Pronto. Pode perguntar, família Soares. Pode ativar o áudio aí, pode perguntar, tá? Você levantou a mão aqui, família Soares, pode desativar o áudio, pode fazer a pergunta, tá? Quero registrar aqui a presença do mecânico de Salvador aí, seu Noel. Obrigado pela presença, seu Noel. Boa noite. Eu cheguei agora para a live. Eu queria saber se carro a diesel funciona esse Max GPR. Por enquanto não, tá? Só gasolina, etanol e só flex, tá bom? Ok, então. Obrigada. Moto também não funciona, tá? Ivan, pode perguntar, meu querido. Desativa o seu áudio aí, pode perguntar. Boa noite, Elias. Gostaria de saber, carro carburador não funciona, né? Por que não funciona? Certo. Veja bem. Os carros, ele precisa de uma informação. O carburador não é informação, o carburador é relé, certo? Ou seja, não existe nada, digamos assim, eletrônico, né? No termo de sinal PWM, né? Que é o sinal do carro. Ou seja, você vai ter que regular a passagem do ar do carburador, a economia, com uma chave de fenda. Você controla pelo Giclei, tá? Então, mesmo que você instale o Max GPR, vai haver alguma economia? Sim, pode haver alguma economia, mas você vai ter que você mesmo fazer aquele controle com a chave de fenda. Entendeu? Ou seja, você vai ter que instalar o Max GPR e ir para lá fazer esse ajuste do combustível e ar. Quando se instala numa injeção eletrônica, o que acontece? A sonda lambda, ela registra que a mistura está rica, manda informação para a central eletrônica e a central eletrônica baixa o tempo de injeção, tá? Porque é assim que funciona, né? A sonda lambda serve para informar a central eletrônica se tem mistura rica ou mistura pobre. Colocou álcool da mistura pobre. O que acontece? Ele aumenta o tempo de injeção para colocar mais álcool. E é por isso que o álcool do carro bebe mais, tá? Quando se coloca gasolina, acontece o quê?
ele informa o modo que tem uma mistura rica, e aí a central eletrônica baixa o tempo de injeção para que aquele combustível não vá derreter o catalisador ou não vai ter um problema mecânico mais na frente. E também o consumo de combustível. Quando se coloca o Max EPR, o que acontece? Acontece a mesma coisa, a central eletrônica vai receber informação que o combustível está com mistura rica, ou seja, tem mais combustível, mais gasolina, né, do que a proporção ideal, que é 15 partículas de ar por uma partícula de combustível. Aí ela vai e baixa aí o tempo de injeção. Baixou o tempo de injeção, quer dizer que está economizando. Ok? Ah, não, ok. E assim, a nível de carro em injeção, pode ser qualquer idade, tendo injeção, carro a gasolina, álcool, flex, funcionaria? Funciona sim. Foi injeção eletrônica, sim. Tá bom? Tá. Eu andei com um Fiat Cronos, inclusive eu fiz até questão de fazer a média, um dos carros mais econômicos do Brasil. E eu acho que não sei se você consegue observar aí, ele já está economizando bem. Na pista, ele faz quase 20. Andou 129 quilômetros, fez 19,7, 2 horas e meia de estrada. Eu acredito que esse carro pode colocar o EPR, ou, por ser muito novo, você não indicaria? Eu acho que esse conceito de Max EPR, de aparelho de economia de combustível, está ligado a carros antigos. Isso não, a gente já quebrou isso há muito tempo, mas a gente sempre vê aí. Quanto mais novo o carro, mais tecnológico, mais o resultado é positivo com o Max EPR. Porque o Max EPR faz o quê? Ele, quando se instala, ele melhora o combustível, flexibiliza para que seja melhor misturado com o ar que vem do TBI. O TBI é aquela parte, quando você acelera, quanto mais você acelera, mais entra ar. Qual é o conceito que muitas pessoas pensam? Aí eu acelero para botar mais combustível, não é isso? Mais gasolina, não é isso? Não. Você acelera para entrar mais ar. Entendeu? Então, você acelera lá no pedal para acionar o TBI para entrar mais ar. Quanto mais você entra mais ar, mais ele cai na câmara de combustão, mais a central eletrônica manda mais combustível para fazer a compensação, para dar mistura normal, não mistura rica e nem mistura pobre. Então, quanto mais tecnológico, carro mais novos, carro zero de fábrica, mais o resultado é mais rápido e positivo. Entendeu? Ok, então. Beleza, obrigado. Ele não perde a garantia. Por quê? O que diz o manual do fabricante? Tudo que se mexe com a originalidade do carro, ele perde a garantia. Só que o Max EPR não mexe na originalidade do carro. Então, se ele não mexe na originalidade do carro, não perde garantia. Tá bem? Tá joia. Porque é um carro muito novo, até o pessoal na concessionária fala que você não pode alterar, porque aí você perde a garantia. Por isso que é uma outra questão interessante. Exatamente. Então, quando você altera o carro, nós altera combustível. O Max EPR altera o combustível. É como se pegasse, por exemplo, é como se pegasse um combustível comum e colocasse um combustível muito melhor. É positivo ou negativo? É positivo. É só isso. Porque o que as fábricas buscam? Ela busca que essa queima dentro da câmara de combustão, pelos combustíveis, ela seja o máximo possível. Mas qual é o máximo que ele consegue? Ele consegue aí 30%, mais ou menos. Né? Eles colocaram carros de 6 válvulas para que essa mistura com ar, junto com o combustível, seja mais homogênea, porque o oxigênio é quem queima o combustível, né? A explosão se dá porque tem oxigênio. Se você tirar o oxigênio, o carro não queima, pode jogar gasolina à vontade. Se você pegar seu carro, por exemplo, e levar pela altitude de 3.000 metros de altura, você vai bater na chave, o carro não vai pegar. Aí você desce o carro e o carro pega. Aí você fica, né? Por que o carro não pega lá em cima? Altitude, oxigênio.
né? E isso é registrado no carro, sim, pela sonda lambda. Aliás, desculpa, pelo sensor MAP, ou sensor MAF, em alguns carros. Carro sensor MAP, carro sensor MAF. Na verdade, aparentemente, a mesma coisa. Alguns detalhezinhos de diferença, mas é medir o quê? A pressão atmosférica dentro do coletor de emissão, entendeu? Ele mede o deslocamento do pistão, quando ele desce com velocidade. Então, é uma coisa muito técnica. Aí a gente já está entrando já na área do treinamento mecânico, entendeu? Então, existe vários sensores que resistam a isso, tá? Então, o motor, para você ter ideia, o motor antigo, ele não tem nada. Pra você ter ideia, o motor antigo, se você empurrar ele na ladeira, ele pega sozinho. Hoje nós temos o quê? Nós temos um aparato de tecnologia, é necessário uma bateria, né? Por exemplo, um carro a diesel, 60, 70, 80, ele pega sozinho. Basta botar em marcha e botar na ladeira. Entendeu? Não precisa de nada. Entendeu? Só que a tecnologia veio o quê? Veio para melhorar, né? Hoje são menores motores, muito pequenos, né? Com relação aos motores antigos, menores, mas com uma desenvolve velocidade incrível, que os motores antigos não desenvolvem. E para isso mudaram o quê? Mas mudaram a parte eletrônica do carro. Hoje, o sinal que o carro tem é um sinal de PWM, é um sinal de computador. Entendeu? Ou seja, o que você tem no seu celular aí é uma central eletrônica que tem dentro do carro. Né? Eu não sei se você já percebeu, quando você empresta o carro a alguém, você pega o carro, você sente diferente, não sente? Você pode ver, que se alguém dirige seu carro, você acha diferente. Assim também você, por quê? Porque a central eletrônica ela registrou ali a sua forma de dirigir. Uhum. E, naturalmente, você pode olhar que você vai ver isso aí, entendeu? É tanto que hoje, quem não tem aparelho, não tem como você consertar um carro. E muitas vezes você conserta o carro, você não troca uma peça. O carro está com sensor, você bota ali o DTC do carro no aparelho, você bota o aparelho da do DTC. Aí diz, código tal, sonda lambda. Você vai lá na sonda lambda, tira e teste, já está sem defeito. E o que é esse defeito, muitas vezes? Muitas vezes, muita informação assim, na central eletrônica, e acaba aí que ele acende a injeção eletrônica com dentro de combustível diferenciado, um combustível com estequiometria baixa. Não sei se você assistiu no começo do vídeo ali, o rapaz falando na questão do combustível, né? Então, a cada momento ele resiste a um combustível, porque ele resiste a uma queima, resiste um combustível, né? Resiste à temperatura do ar. Então, tudo isso ele cabe dentro daquela memória. Aí, muitas vezes você entra ali com o osciloscópio, às vezes não precisa do osciloscópio, você com o scanner mesmo faz a limpeza ali do DTC, e quando você pensa que não, o carro volta ao normal. Por quê? Porque sobrecarregou, porque tudo hoje é eletrônico, né? Então, toda a informação é eletrônica. Antigamente, a gente tinha a sonda lambda que dava informação. Hoje, já existe o sensor de etanol, né? Infelizmente, alguns donos de postos que não têm uma índole, digamos assim, muito boa, descobriram isso. E o que é o sensor de etanol? O sensor de etanol, se você colocar álcool puro, ele vai pegar. Se você colocar gasolina, você vai pegar. E se você adulterar a gasolina e botar 50%, também ele vai pegar. Porque já existe a informação que manda para a central eletrônica que ela registra aquele combustível e faz a queima perfeita. Quando chega lá no sensor de oxigênio que fica pós-queima, ele vai informar só se a mistura está pobre ou rica para que ele faça aquele equilíbrio, aquele cálculo. Entendeu? Então, tudo hoje é eletrônico, tudo hoje é registrado pelos sensores. E quando você coloca o Max EPR, aí a sonda lambda vai registrar essa mistura. E manda informação para o módulo, baixa o tempo de injeção e aparece no seu painel lá o carro economizando. Como a dona Antônia falou ali, era 10, passou a fazer 13 e 12. Você viu como um processo um pouco longo, mas é assim que funciona. Legal. Certinho, Elis. Obrigado pelo esclarecimento aí. Ok. Meu querido. Alguém mais fazer uma pergunta, pessoal? Veja aí as suas anotações.
Eli Carlos, seja bem-vindo. Mais alguém pode perguntar? A gente está aqui agora para responder, tá? Pessoal, veja bem, o Max EPR, muitas pessoas querem colocar e ver o resultado imediato. Só que esquece, muitas vezes, que a manutenção não está em dias. Qual a importância de fazer manutenção no veículo? É que a cada R$1 que você gasta em manutenção, você economiza no final do ano R$3, né? Às vezes você chega carro com 100 mil quilômetros, 140 mil quilômetros, 180 mil quilômetros, que não foi trocada a sonda lambda, né? Se você for olhar a vida útil da sonda lambda, ela marca lá 140 mil, mas 140 mil com combustível de ótima qualidade, né? A gente tem um combustível, muitas vezes, que não é de ótima qualidade, e essa acaba aí diminuindo a vida útil. Ah, mas o mecânico falou que tá boa, só pode estar o sinal lá tá bom. Aí você vai botar o osciloscópio, você vê que o sinal chega lento, né? Ou seja, a eficiência da peça está comprometida. E a eficiência dessa peça, ela acarreta em 2 prejuízos: combustível excesso e queima de catalisador. Então, é muito importante, né, a gente entender isso, tá bom? Então, pessoal, as perguntas, né, já se encerraram, todo mundo já ficou sabendo 100%. Elias, seu som está desativado. Obrigado, Thaís. Obrigado, Thaís. Ah, sim. Eu vou dizer uma emoção. Acho que foi o computador aqui. Então, pessoal, Jaci Borges levantou a mão. Ô, Borges, obrigado pela sua presença. Pode fazer a pergunta. Desative o seu áudio aí, pode. Os microfones é todo seu. No caso do Gol 2013, 2014, ele tem 2 sonda lambda, né? Precisa trocar as duas, Washington, ou trocando só a primeira, ele vai dar resultado? A primeira já dá resultado, porque a segunda ela vai registrar a questão dos gases, né? A primeira registra a quantidade de oxigênio, de combustível presente no oxigênio que foi expelido pelo motor dos gases, né? Então, se ele registrar que tem excesso de combustível, ele vai jogar informação para a sonda lambda, aí que vai baixar o tempo de injeção. O segundo, ele serve para medir aí o CO2, né? E outros gases nocivos, se está funcionando. Tá bem? Agora, o ideal é o seguinte: trocou a primeira sonda lambda, depois de 100 mil, 120 mil, manda dar uma passar para ele, ver se a segunda sonda lambda está funcionando normal, né? Se ela estiver funcionando normal, o próprio scan já dá ali aquele resultado. Ok, obrigado. Eu agradeço a sua presença com a gente, tá? Nós que agradecemos o treinamento. Pessoal, todo mundo já ficou craque, sei que todo mundo aprendeu aí sobre Max EPR. Algumas dúvidas você pode mandar aí no meu WhatsApp, né? Se eu demorar uns 10 minutinhos para responder, porque a demanda de instalação de Max EPR está muito grande, eu tenho que dar aí prioridade à instalação, que é por chamada de vídeo, tá? Mas não se preocupe, não. Às vezes estou bem em deslocamento, mas assim que eu sempre estou dando uma paradinha, sempre estou dando uma olhada no celular e estou sempre respondendo aí a vocês, tá bem? Então, obrigado pela presença de vocês, né? Fiquem todos com Deus e sinta-se abraçado pela Timol e pelo mecânico Elias Lost. Tchau e até quarta-feira que vem, com fé em Deus. Saúde para todos.